Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Deixe a sua Bíblia aberta aí em Atos, capítulo 3, onde nós vamos estar meditando nesta noite sobre esse texto. Mas antes de irmos para o texto, eu gostaria de trazer à luz, de trazer à tona aqui, o contexto em que estava inserido o texto que nós vamos ler, para que os irmãos tenham um apanhado do momento histórico, do momento da situação do que estava ocorrendo. Para isso eu quero começar citando Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49, deve estar sendo projetado aí, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui é uma instrução de Jesus aos 11. Assim que ele voltasse para o céu, os 11 teriam que dar continuidade a esse ministério. Então, Lucas, que começa a narrar, que narra o seu próprio evangelho, ele termina o seu livro com essa instrução aqui aos 11. O livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo Dr. Lucas, que era médico por profissão, mas um historiador fantástico, peculiar, que ganhou aí um prestígio muito grande, a quem o próprio Lucas chama de excelentíssimo Teófilo. Você pode ver isso lá em Lucas 1, versículo 3. E este Teófilo, que também fora instruído, na verdade, acerca de Jesus Cristo, foi quem pediu o doutor Lucas para que averiguasse, investigasse a esse Cristo que estava causando uma mudança no mundo, no seu mundo, nas pessoas, falando em nome de Deus. Então, esse Teófilo pede que Lucas vá, Lucas assume essa missão e, segundo ele mesmo escreve nos seus primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, ele faz com muito esmero, com muito cuidado, com muita, ele chama de acurada e precisa as informações a quem ele escreve ao chamado Teófilo aqui, excelentíssimo Teófilo. Aí é uma coisa importante, um detalhe importante para eu e você nos ligarmos. Quando a gente ouve falar de historicidade, dos historiadores, é gente que está procurando o troço que aconteceu há 5 mil anos, 10 mil anos atrás, né, os escavadores e não sei o quê. Mas, neste caso, tanto Teófilo quanto Lucas eram contemporâneos de Jesus. Logo, o que significa dizer que eles mesmos poderiam investigar com pessoas, coisas físicas, gente que foi curada e salva por Jesus, gente que poderia dar testemunho vivo de que teve um encontro com Jesus Cristo. Então, aquela pesquisa de Lucas, ela, sem dúvida nenhuma, é importante, mas muito fácil de se comprovar a veracidade do que Lucas escreve. Então, irmãos, Atos, que é uma continuidade das acuradas, como diz Lucas, investigações feitas por eles, e agora muito focada nos Atos dos Apóstolos. Por isso, o livro chama Atos dos Apóstolos, né? Então, ele continua, assim, com esse foco nos Atos dos Apóstolos, no crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, capítulo 1, começa da mesma forma, muito semelhante como Lucas termina o seu evangelho. Se você olhar lá no capítulo 24, você vai ver que as últimas palavras são muito semelhantes às primeiras que ele escreve no livro 1 de Atos. E eu quero destacar aqui o versículo 8, já que lemos o versículo 49 de Lucas 24. Versículo 8 de Atos 1 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Idêntico ao versículo 24, 49. Então, Lucas, no seu capítulo 1, continua relatando que os discípulos ficaram em Jerusalém
por ordem do Senhor Jesus Cristo, até que eles fossem revestidos de poder, aquela descida do Espírito Santo, o chamado dia de Pentecoste, onde as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Uns achavam que o povo estava bêbado, mas era poder de Deus, manifesto naquele povo que estava em oração. Atos 2 começa a relatar, então, esta descida do Espírito Santo, onde logo após isso, Pedro levanta a voz e começa a pregar ao povo, e junto com os 11 discípulos, cerca de 120 pessoas estavam naquele lugar e receberam esse revestimento de poder. E diz a palavra de Deus que quando após Pedro começar a pregar, quase 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus Cristo. Gente, tem muito tempo que a gente não vê uma decisão aqui na igreja. Alguém levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus Cristo. Tem muito tempo que a gente não vê isso. Agora imaginem a cena, pelo poder de Deus e da palavra, após ele pregar, quase 3.000 pessoas e se entregam a Jesus. Está lá em Atos capítulo 2. Ele também relata que esses irmãos começam a viver na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E mais, relata que diariamente, todos os dias, estavam no templo. Estavam no templo e contavam com a simpatia do povo. E quando eles faziam esse movimento, sabe o que Deus fazia na vida daquela igreja? Enquanto isso lhes acrescentava ao Senhor dia a dia os que eram sendo salvos. Atos capítulo 2, verso 47. Então, após esse início aqui, esse briefing, esse resumo, chegamos no texto que nós queremos ler, compartilhar e meditar nesta noite com você, meu irmão. Atos capítulo 3, versos 1 ao verso 10, que vai ser também projetado aí para você, que nos diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, o coxo, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa ou alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Uma pausa aqui. Esse cara foi para casa andando, não foi? Ele foi pulando, não foi não? Imagine, um camarada, de repente, é curado de uma situação de nascença. Gente, eu imagino a alegria desse camarada. Então ele vai para casa, ele já estava pulando dentro do templo de alegria, e a ponto de rebentar o tendão, né, Pedro? Não é o Rony aí, que é catedrático aí em rebentar um tendão e depois o outro tendão de tanto pular, né? Muito bem, diz assim, verso 9: viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa liberdade que nós temos de abrir o teu santo livro e aqui aprender coisas importantes para a nossa vida. Meu Deus, sem a tua unção, sem a ação do teu Santo Espírito na minha vida, sem a tua graça, sem a tua misericórdia sobre mim, ó Deus, eu sei que nada, de maneira nenhuma, Pai Santo, eu poderia estar aqui. Mas se estou é pelo teu querer, pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito
ó Deus, que envolveu aquelas pessoas que estavam lá na igreja primitiva, que carregou Pedro de poder para pregar a muitas pessoas, que, ó Deus, esse mesmo Espírito esteja em nós, entre nós e sobre nós, e que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesta noite eu quero trazer duas lições dos cristãos de ontem para os cristãos de hoje. Lições que precisamos aprender, que nunca deveríamos ter esquecido, que nunca deveríamos ter deixado de vivenciá-las. E a primeira lição é vivermos uma vida de oração, se possível, no templo. Diz o verso 1. Pedro e João subiram ao... Podem me ajudar? Podem falar todo mundo junto? Subiram ao templo. Você que está em casa, guarde isso. Eles subiram ao templo para a oração da hora nona. Meus irmãos, quem tem um pouquinho de cuidado de estudar a Bíblia, de olhar para a Bíblia, Velho e Novo Testamento, vai ver que tanto a oração quanto a figura do templo, ela é algo constante em toda a Bíblia, porque é algo importantíssimo para Deus e para o seu povo. É algo que não pode ser desprezado, é algo que não pode ser esquecido ou mesmo substituído, porque Deus se faz presente no templo em que para Ele é reservado. E é por causa do templo e de muitas orações, e orações até também no templo, que Deus age a favor da sua palavra e a favor daqueles que o buscam. Daí a importância de ambos, templo e oração, serem indispensáveis na nossa vida, no nosso cotidiano. Deixa eu citar aqui um exemplo rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7, 14 a 16. Projeta aí para a gente. Diz assim, olha, Deus falando para o seu povo, na inauguração do templo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mais um. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. É Deus falando para o povo com relação ao templo. Meu irmão, se não fosse algo importante, o templo e o ajuntamento da igreja e do povo de Deus, Deus não perderia tempo em falar e fazer isso para o povo. Porque é algo importante a sua presença aqui com os outros irmãos para congregarmos juntos e adorarmos ao nosso Deus. Ainda um outro exemplo, Atos 12, verso 5. Atos 12, capítulo 5, nos diz assim, Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E nós poderíamos citar aqui muitos outros exemplos de gente que cria no poder da oração, que cria no poder de Deus e na intervenção de Deus quando o povo buscava ao Senhor. E como as manifestações de Deus aconteciam quando o povo se reunia no templo. Quero lembrar os irmãos que hoje pela manhã, depois de uma belíssima aula, ministrada aí pelo nosso irmão Luiz, que foi até quase que um sermão evangelizador, muito bonito, o pastor Giovanni convocou a igreja para a oração, junto com e para o conselho.
para que a igreja orasse pelo conselho, porque estamos diante de uma decisão que futuramente será dividido com a igreja, mas nos propomos durante os próximos 30 dias a orarmos todos os dias por esta causa, e por isso nós convocamos e ratificamos o pedido do pastor para que você ore pelo teu conselho, ore pelo teu pastor. Não é uma decisão pastoral, é uma decisão de conselho. Precisamos da ação e da unção de Deus para as decisões importantes concernentes à nossa igreja. Por isso, ore, mesmo sem saber o porquê, ore, peça a Deus discernimento para os seus presbíteros, para o conselho desta igreja, porque o conselho desta igreja crê no poder da oração. Então, ore, não esqueça disso. Muito bem, voltando para o texto aqui, diz a palavra de Deus que Pedro e João, eles foram ao templo para orar na chamada oração da hora nona. A hora nona no relógio judaico era algo entre 12 e 15 horas da tarde. Esse era o horário. E era um horário reservado para aqueles que, eu tenho uma oferta para dar no templo. Então, normalmente, a hora nona, de via de regra, era o horário específico que as pessoas iriam, não só para orar, mas também para ofertar. Pois bem, o coxo, que era colocado diariamente numa porta do templo, chamada Porta Formosa, aonde ele esmolava, nos parece que aquele momento foi até meio que estratégico, né? Já que a hora nona era um horário reservado para aqueles que iam ofertar. Mas não era só na hora nona que o coxo estava ali. A Bíblia nos diz aqui que eles, diariamente, alguém colocava esse coxo na porta chamada Formosa do templo. Ô, Lara, tem como a gente projetar uma imagem para a gente ter uma noção do que a gente está falando de templo? Olha só, meus irmãos, o pessoal de casa também deve estar vendo aí. O templo, está vendo? Esse todo aí. E o coxo não era colocado aqui nessa primeira porta, aqui na escada. Não. A porta formosa era uma porta que ficava do lado de dentro dos muros. E o coxo ficava do lado de dentro da porta formosa. Está vendo no meio? Número 8 aí, não sei se dá para vocês verem, porque está muito pequenininho, né? Então, número 8. Então, dentro desta porta, que dava acesso a um pátio, onde normalmente ficavam as mulheres, os gentios, que eram não-judeus convertidos, e também os gasofiláceos, onde o pessoal colocava ali as suas contribuições. Então, o coxo ficava ali, depois da Formosa, entre o que é chamado de pórtico, né, de Salomão, que é onde era de fato o templo, onde os homens se reuniam para orar e aprender a palavra de Deus, ok? Então, assim, o coxo não estava do lado de fora do muro, ele estava de dentro e depois da porta formosa. Por isso que o coxo viu que eles iam entrar no templo. Aqui um outro desenho que também identifica bem. Está vendo lá o pórtico, lá no meio, antes daquela parte mais alta que é chamado Pórtico de Salomão, né? O Pórtico de Salomão é aquele primeiro ali que dá acesso ao templo grande, onde só homens entravam para orar. Então, provavelmente, o nosso coxo ficava ali. Para os irmãos terem uma ideia dessa situação. Muito bem. Logo, o texto nos indica, né, que o coxo estava exatamente depois dos muros e depois da porta, conforme o verso 3, que nos diz que ele viu Pedro e João que iam entrar no templo. E ele realmente só poderia ver se ele estivesse para o lado de dentro da porta chamada Formosa. Portanto, irmãos, quero já chamar a sua atenção que se nós queremos ter uma vida genuinamente cristã, se queremos ter uma vida de fé e prática no Senhor Jesus Cristo, a oração e no templo é algo que não pode ser alheio à sua vida. Tem que ser algo cotidiano. Como aqui o exemplo dos nossos irmãos, eles poderiam orar onde eles estavam, mas eles saíram e foram orar no templo na hora nona.
É certo que essa pandemia e suas complicações, ela trouxe à tona aqui um desejo que já era rotina de alguns, de acomodarem em suas casas para assistirem os cultos e adorarem a Deus não no templo. Parece que isso veio à tona e muitas pessoas, por trás de uma, não vou chamar de desculpa de pandemia, mas por causa disso, essas pessoas se acomodaram nos cômodos de sua casa e passaram a conviver com os irmãos simplesmente virtualmente. E aí a leitura que eu faço nisso tudo, num cenário, é que eu vejo pessoas que são chamados para serem adoradores, se transformando em telespectadores. Gente que foi chamada para junto com gente, está aqui adorando a Deus, estão satisfeitos olhando para uma tela, onde não podem conviver com seus irmãos o dia a dia da igreja. Vejam que a igreja crescia dia a dia, porque diariamente se propuseram a estar no templo, louvando e adorando a Deus. Contavam com a simpatia do povo e dia a dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A gente está vendo muita gente trocando igreja por plateia, trocando púlpito por palco, e gente trocando rotinas de cristãos, achando que Deus é servo e não Senhor, ditando quando e como vão seguir ao Senhor Jesus, como se nós pudéssemos fazer tal coisa. Então deixo aqui como nossa primeira lição. Irmãos do passado estão nos ensinando hoje que se queremos ser adoradores, temos que nos voltar para Deus, para cultuar, louvar e adorar a Deus, assim como fazia a igreja primitiva e aqueles irmãos que se dispuseram a orar a hora nona. Eu não sei quais tem sido a sua rotina de vida. Eu não sei quanto tempo você tem separado para aquela fé que você professa, para aquele que você professa como Senhor de sua vida. Tempo para estudar, para entender e ouvir o que Deus tem para falar para você. Se por acaso você tem se acomodado realmente numa vida de telespectador e não de adorador, converse com Deus. Peça a Deus para direcionar as suas vidas. Porque o que a Bíblia nos mostra, do Velho ao Novo Testamento, é que a igreja, ela não é algo singular, onde eu posso dizer, eu sou a igreja. Igreja se diz no plural, nós somos a igreja. Então, o nosso convívio precisa estar juntos para louvarmos ao Senhor, porque Deus tem prazer no ajuntamento do seu povo para adorá-lo. Então, primeira lição, uma vida de oração no templo. Segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui é uma vida de ações e decisões que refletem Jesus Cristo, a quem nós professamos como Senhor de nossa vida. Veja o que acontece aqui dos versos 4 aos versos 10. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos firmaram. E de um salto se pôs a andar, passou a andar, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo, o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e por isso que lhe acontecera. Pedro e João, irmãos, em tese, não tinham dinheiro nem para oferta. Concorda? Em tese, o que ele diz, olha, eu não tenho ouro e prata. Ou seja, eu estou entrando para orar. Que esse era o objetivo deles. Versículo 1, Pedro e João subiram ao templo para a oração. É o que nos diz o texto. Então, em tese, eles estavam sem dinheiro mesmo. Então, em tese,
eles não precisavam nem parar para dar atenção ao que pedia esmola, né? Porque estavam sem dinheiro. Pedro estava focado na oração, conforme vimos no verso 1. Pedro e João, como provavelmente muitos, não precisavam dar atenção ao pedinte, já que não tinham esmolas. É provável, e aí olha só que legal isso aqui, que em outras ocasiões eles já tinham passado, inclusive, por aquele coxo, né? Porque punham ali diariamente na Porta Formosa. Então ele era conhecido. Você lê o verso 10 que o povo reconheceu. Não é mesmo, é o coxo que foi curado, ele está pulando, ele está louvando a Deus, o que é isso? As pessoas ficaram maravilhadas com o que tinha acontecido na vida daquele coxo. E olha, meus irmãos, sabe o que nos diz o versículo 4, versos 22? Pasmem vocês. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Nós estamos falando de alguém que nasceu com os pés coxos e mais de 40 anos de idade. Essa pessoa viveu a vida dela, 40 anos, e não sei quantos, ali na porta, pedindo esmola, pedindo esmola. E deixa eu fazer um parênteses aqui agora, que eu fico pensando naquele coxo, né? Será que ele não ficava imaginando como é que era lá dentro? Nossa, o povo entra, né? Como é que deve ser lá dentro? Bacana, o povo entra de um jeito, sai maravilhado de outro, e as pessoas voltam e voltam de novo. Mas ele nunca entrou no templo, ele nunca passou de pouco mais da porta chamada Formosa. Eu fico imaginando a curiosidade, quem sabe, daquele que nunca pôde andar para poder estar lá dentro do templo. Então era um negócio interessante. Outra coisa interessante, que não foi Pedro e João que viu o coxo. O texto diz que, vendo ele, quem? O coxo, a Pedro e João. Foi o coxo que viu os dois indo para o templo para orar. E começou a chamar a atenção deles para pedir uma esmola. E aí, estes dois, certamente, cheios do Espírito Santo, porque o texto lá na frente nos diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, e nós falamos aqui sobre a descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos e mais 120 pessoas, ou total de 120 pessoas. Eles decidem parar. Irmãos, é um negócio assim que é muito rotineiro na nossa vida. Você consegue lembrar de quantas pessoas de rua você passa todo dia? Eu tentei me lembrar de algumas aqui e umas poucas sombras me vieram à cabeça. Ou seja, nós estamos acostumados a não dar muita atenção a esse povo pedinte. O que dirá os que não conseguem andar, os aleijados, sei lá, com uma série de doenças. A gente vê muita gente, né, criança, só com a mão estendida, me ajuda, me dá R$1. E a gente está sempre muito preocupado com as nossas coisas, não é verdade? E, via de regra, a gente passa reto. Fica no telefone, e olha para frente, e finge que não ouve. Não é verdade? Via de regra, a gente passa direto. Mas a gente vê que esses dois, depois de terem recebido o Espírito Santo, eles não passaram batidos naquele que por 40 anos estava coxo e não sei quantos anos estava à porta da Formosa pedindo esmola. E eles param, eles decidem parar, ouvir, dar atenção àquele que estava chamando a atenção dos dois. E que legal isso aqui agora. Aquele que pede, agora recebe um pedido. Ele estava pedindo esmola, e eu fico imaginando a cena, né? Porque Pedro fala, olha para nós, que foi o pedido que Pedro fez para ele, né? Ele devia estar com a cabeça baixa, alguma coisa assim, mais ou menos, né? Ele viu, mas quando chegou perto, ele baixou a cabeça, em sinal, sei lá, de quê, de submissão, não sei. Mas o fato é que ele não estava olhando para os dois. E aí Pedro faz um pedido. Então aquele que pede agora recebe um pedido. Legal isso, né? Olha para nós. E diz o texto, versículo 5, que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
que você acha que ele estava esperando receber? Agora vai vir uma oferta arrumada para mim, hein? Oxi, agora eu consigo até fazer uma cadeira de roda. Ou, esses caras aí, vai vir uma miséria de esmola que eu vou ter que dividir até o que eles estão me dando. Não sei. Não sei o que passou, né? Mas a gente pode especular 1 milhão de coisas. Aqueles homens subindo, resolveram parar e pedem para aquele coxo olhar para eles. Gente, isso é um negócio que mexeu comigo. Porque eu fiquei pensando, o que as pessoas veem quando me veem? Meus vizinhos, meus amigos, meus chefes, as pessoas que não me conhecem, que me veem na borracharia, que me veem visitando um cliente, que me veem fazendo as minhas coisas. Fiquei preocupado, irmãos. Quem as pessoas veem quando me veem? O que as pessoas veem quando te veem? Será que nós temos a ousadia de pedir alguém para olhar para nós? Eu não sei. Isso foi algo que mexeu comigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Muito bem, mas os versículos 6 e 7 nos diz que Pedro e João, olhando aquele camarada, que agora olha para eles atentamente e diz, não tenho prata e não tenho ouro. Sabe aquele pensamento relâmpago? Puxa, frustrou. Achei que eu ia comer um peixinho, um pão, um café quente. Frustrou o cara na hora. Gente, aquele coxo devia pensar qualquer coisa, mas eu duvido, e sou capaz de até, não vou apostar aqui, porque isso não faz parte da nossa coisa, mas duvido que passou pela mínima noção de que ele receberia o que ele recebeu. Eu duvido que aquele camarada imaginou que ele seria ali, receberia mais do que qualquer quantidade de ouro ou prata que ele pudesse receber, que é a cura dos seus pés. Vejam os versículos 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! E a Bíblia fala que ele mesmo não se moveu, ele ficou quieto. Quem puxou ele foi Pedro, porque eu imagino que aquele cara, esse cara é maluco. Que é isso? Eu estou pedindo uma esmola, o cara está mandando eu andar, eu sou coxo. Que é isso? E diz a palavra de Deus que tomando pela mão direita, o puxou, olha, o colocou de pé. E numa linguagem médica aqui, o Dr. Lucas diz, firmando os pés e tornozelos, se pôs de pé. Olha, irmãos, eu imagino a cena aqui, eu começo a viajar na maionese aqui. Que coisa! Eu imagino que o rapaz ficou sem ação. O que é isso? Mas naquele momento, o texto nos diz que, versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Quisera eu ter esse poder, esta fé de impor sobre alguém as mãos e falar para ficar curado e ficarem. E isto é algo que não está alheio nem à minha vida, nem à sua vida. Porque Jesus disse que a gente poderia fazer o que ele fez e coisas ainda maiores. E eu me pergunto, por que eu não faço? Sou muito carente da graça, da misericórdia de Deus. Irmãos, esta decisão de parar, ouvir e dar atenção ao coxo, que não foi algo que só revelou ao coxo a pessoa de Jesus Cristo, mas todo o povo que estava ali. Querido, as nossas ações e decisões precisam revelar quem nós cremos. Porque todo dia, toda hora, a gente está fazendo 1 milhão de coisas, falando com um monte de gente, ora pelo Zap, ora pessoalmente, ora por e-mail, enfim. Mas será que tais atitudes rotineiras nossas têm revelado Jesus Cristo, aquele em quem nós cremos e um dia nós publicamente professamos como Senhor de nossas vidas?
Será mesmo que as nossas ações e decisões têm alegrado ao Senhor Jesus e têm feito com que as pessoas vejam em nós um testemunho genuíno daqueles que creem em Jesus Cristo? Você não precisa sair curando aí para ninguém, não. Não precisa. Isso aqui foi uma situação muito pontual e específica, embora o histórico de Jesus é que ele curou muita gente. E também os discípulos. Muitas maravilhas eles fizeram. Mas cabe a nós pensarmos quem nós temos sido para a nossa sociedade. Quem nós temos sido para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Quem nós temos sido para aqueles que estão à beira do caminho. Quem nós temos sido para aqueles que são coxos espiritualmente. Ou quem sabe nós podemos até nos enquadrar. Eu sou um coxo espiritual. Eu não consigo ir para a igreja se alguém não me ajudar. Nesta noite, meus irmãos, e quero já aqui partir para a nossa conclusão, eu quero desafiar a vocês, assim como eu estou me sentindo desafiados pelas lições que estes dois irmãos nos trazem nessa noite. Viver uma vida de oração. Incessante oração. Não é orar a Deus dirigindo o meu carro, não é orar a Deus tomando o meu carro, é separar para falar com Deus. É tempo para falar com Ele, é tempo exclusivo para Deus. Vamos nos desafiar e nós vamos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Às vezes, num convite que você faz, alguém pode vir aqui e aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Então, com estas duas lições que hoje aprendemos no texto, uma vida de oração e louvor, e adoração e ajuntamento do povo no templo, na igreja, em que as nossas ações e decisões precisam revelar Jesus Cristo em todo o tempo, se possível. Eu quero desafiar você, como assim estou sendo desafiado, a viver esta vida, para que sejamos um vaso usado pelo Senhor. Não me transformar e não me acomodar, você que está do outro lado aí, não se acomode através da telinha. Você foi chamado para ser um adorador e não um mero espectador. Olha o que nos diz João, capítulo 4, verso 23, projeta para a gente aí, João, capítulo 4, verso 23, e eu quero deixar isso aí para você, que tem se acostumado a uma vida de telespectador. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Paulo, lá em Romanos 12, diz, gente, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, precisamos nos despertar para isso, porque são muitas as coisas que querem nos afastar de uma vida cristã. Quem sabe não é hoje que Deus escolheu para curar a você fisicamente e espiritualmente, trazer salvação à sua vida. Quem sabe você não seja um crente que precisa estar cheio e mais cheio do Espírito Santo, assim como eu, para perceber o nosso próximo com a atenção e com o amor de Jesus Cristo. Mesmo que ele não precise ser curado, mas quem sabe ele precisa de um almoço, uma comida, uma roupa, uma sandália. Por que nós, igreja, não nos movimentamos aqui para ajudar essas pessoas, moradores de rua? Sopão, que é a segunda igreja, fazia muito. Gente, precisamos externar. As nossas ações e decisões precisam revelar Jesus Cristo, não só na pregação do Evangelho, mas uma vida de amor ao próximo. Quem sabe você não seja um crente que precisa ser despertado para uma vida que testemunha Jesus Cristo. Olhe para você. Quem você vê quando se vê? Pense, quem é você quando os outros te veem?
porque Deus sabe quem é você quando Ele te vê. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. E que nesta noite, Senhor, sejamos desafiados e ousados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, para viver uma vida cristã, que externe, ó Deus, nas minhas ações e decisões, numa vida de oração. Ó Deus, que haja desejo no meu coração de estar no teu santo templo. Quem sabe dizer como Davi disse, Senhor, um dia nos teus atos, vale mais que 1000. Ó Senhor, desperta em nós o desejo de estarmos como igreja juntos, adorando, cultuando e louvando ao Senhor, porque isso é agradável ao Senhor. E assim, ó Deus, esta igreja possa se movimentar, ó Deus, em direção àqueles que carecem do Senhor, de cura, de cuidado, de bênção. Usa a nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, por este culto, por esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.